Movimento SD, conhecido como partido de extrema-direita na Suécia, que hoje é um partido de extremo nacionalismo, mas já teve um passado bastante complicado em relação a tipos de apoiadores e tal, cresce numa proporção assim exponencial na Suécia e já é o segundo maior partido do país e o maior partido de direita, inclusive que vai formar a coalizão na Suécia. O que está acontecendo e quais são as consequências dessa eleição? Nancy Pelosi, que gosta só de visitar lugares em paz, né? Foi para Taiwan, depois foi para as Coreias, agora promete fazer uma visita oficial a Nagorno-Karabakh em apoio à Armênia. Isso vai complicar bastante a situação dos Estados Unidos, que já não está nada fácil naquela posição do Cáucaso e Oriente Médio. Turquia não vai ficar nada feliz. A União Europeia anuncia uma condenação, uma punição à Hungria pelo desrespeito à democracia e aos direitos humanos por conta do Viktor Orbán. Vamos tentar discutir exatamente o que é isso. E também há uma reunião ali no Uzbequistão, feita pela organização, pela reunião da OSCE, entre Rússia, entre Putin e Xi Jinping. A primeira visita oficial dos dois, presencial, desde o início da pandemia. O que foi discutido? Quais são as consequências? E já adianto para vocês que um gasoduto que tem capacidade de substituir integralmente o Nord Stream 2, sancionado pela União Europeia, ele foi anunciado entre os dois países. Ursula von der Leyen faz mais uma visita a Kiev, à Ucrânia, e promete: a Ucrânia vai entrar para a União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, com propostas muito focadas na educação e na questão do respeito à economia, a retomada do emprego pela queda dos impostos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as minhas propostas, sobre os meus pensamentos, link na descrição, me segue no Instagram, me segue nas minhas redes, que eu vou contar muito com a ajuda de vocês para conseguir ser a ponte entre a população paulista e a Assembleia Legislativa. Tá faltando um pouco isso, né? Reforma política é mais que essencial. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Primeira coisa, tô com o microfone novo. Vocês gostaram? Investimentos aqui, hein, pessoal? Vê se vocês gostaram, deixa aí que eu vou ver nos comentários, tá bom? Tá melhor o som, tá igual, tá pior? Deixa eu ver aí. Mas vamos lá, notícias importantes aí do dia de hoje. Primeiro, que acho que é de grande relevância, é a questão da Suécia. A Suécia teve uma eleição recentemente, e o partido que teve mais votos não foi um partido de direita, mas no movimento parlamentarista, você consegue colocar um primeiro-ministro que tenha a maior representatividade numa coalizão que foi feita. E os partidos de direita se juntando, desde os mais moderados até um pouco mais extremos, eles conseguem formar maioria. Ainda não foi escolhido o nome do primeiro-ministro, mas muito possivelmente vai ser a direita. A grande questão que surpreende, óbvio, não é a direita e esquerda, galera, beleza, né? Agora, é a questão do partido que foi o segundo mais votado, que é o Partido SD. Ele surge lá em 1988 com algumas premissas bastante radicais, inclusive se assemelhando bastante a movimentos neonazistas, né? Sabe o que eu tô falando? O slogan do país era a Suécia para os suecos. Tinham bandeiras muito fortes relacionadas anti-mestiçagem, segundo eles, anti-imigração, a questão da segurança advindo da Suécia somente para a população que realmente vive na Suécia, né? E essas bandeiras sempre foram muito fortes. É fato que, para eles conseguirem uma cadeira no parlamento, demorou até 2010. Só que o crescimento desde então foi exponencial. É claro que o partido de hoje não é o mesmo partido lá de 1988. Inclusive, as próprias lideranças atuais, elas fazem questão, galera, de confirmar que eles estão banindo todo tipo de movimento mais associado ao racismo, tá, essas coisas, né? Mas é fato que muita gente ainda que tem uma certa inspiração mais extremista, ainda vê no SD algum tipo de representatividade, mesmo não sendo a bandeira oficial do movimento, tá? E eles ganhavam bastante popularidade porque a Suécia é um país que hoje está sofrendo, né, por conta das sanções econômicas, da inflação. A Suécia está num caminho perigoso, pessoal, por conta das ameaças da Rússia, a possibilidade de entrada para a OTAN. A Suécia é um país hoje que tem 5% da sua população vinda de imigrantes, existem muitos refugiados, muitos imigrantes, e a situação de desemprego começa a aumentar no país. E a gente sabe que quando a coisa começa a complicar, começa a apertar, movimentos um pouco mais extremos, eles começam a aparecer. Às vezes mais de extrema esquerda, às vezes mais de extrema direita. Tá? Nesse caso, o SD, com uma proposta anti-imigratória, inclusive eles querem, galera, a extradição de grande parte dos imigrantes que vivem no país,
a tendência é que essa taxa de 5% caia para no máximo 1% da população, tá? E com questão voltada à segurança e à criação de empregos, e os empregos, claro, principalmente para os suecos, ganhou bastante popularidade, tá? Isso, como eu falei para vocês, né? Eles não são mais um partido neonazistas, né? Mas isso mostra o que a Europa está se tornando hoje, muito mais nacionalista. A Europa, que sempre teve uma ideia de integração, União Europeia, uma questão mais cosmopolita, partidos verdes crescendo, aparentemente esses movimentos mais hoje ou uma social-democracia, ou um movimento mais dos partidos verdes, eles estão sendo vistos pela população como movimentos descolados da real necessidade da população do país. Então o discurso dessa direita, às vezes uma direita mais radical, às vezes não, claro, está colando um pouco mais com a população, como que atende um pouco mais às necessidades locais. A gente vê isso se fortalecendo na Itália. Meloni possivelmente vai ser a primeira-ministra. A gente vê isso na Hungria, que eu vou comentar logo menos. A gente vê isso na Polônia, agora vê isso na Suécia. A Suécia, que é um país com excelente DH, pessoal, com excelente DH. Então, os eurocéticos, os nacionalistas, eles vêm se fortalecendo bastante nesse momento no continente europeu. Para não falar que é só ali, a gente pode dar uma olhadinha, por exemplo, no que acontece na própria Hungria. A Hungria de Viktor Orbán. A União Europeia hoje fez um pronunciamento, né, a partir do seu parlamento ali, que se arrepende muito de não ter tomado algumas medidas drásticas contra o Viktor Orbán antes, alegando que hoje a Hungria já é uma autocracia, já deixou de ser uma democracia. Por quê? O Viktor Orbán, ele tem algumas atitudes bastante complicadas, de novo, pegando nesse sentido da União Europeia, né, que prega o respeito entre os povos, tal. Alguns consideram hipócrita, né? Enfim, outros consideram que são necessários para respeito aos direitos humanos. Mas tem um discurso muito, digamos assim, de respeito às individualidades. E o Viktor Orbán, por exemplo, ele faz algumas políticas bastante complicadas para esses princípios. Por exemplo, anunciou recentemente, eu comentei aqui no canal, né? Que a Hungria não quer ser um país de mestiços, ou seja, anti-imigração. Não dá para esquecer que a Hungria, ela estatizou clínicas de fertilização in vitro para tornar o processo mais barato ou até mesmo gratuito, para que a Hungria seja repovoada, graças à queda de natalidade, não por estrangeiros, mas sim por húngaros. Ele proibiu a veiculação de materiais que fossem associados à homossexualidade, ou pelo menos o que ele considera como homossexualidade, para menores de idade. Mas calma, tô falando de Harry Potter e Friends, por exemplo, tá? Estão proibidos. Não sou grande, né, quer dizer, até gosto, mas não sou grande entendedor, mas acho que não tem nenhum tipo de movimento aí um pouco mais extremista, né, nessas duas produções culturais. Então a União Europeia está vendo ele como um cara que atenta contra as liberdades individuais, atenta contra a liberdade de gênero e principalmente atenta contra também a justiça do país. E, professor, até aí, né, abacaxi, qual que é o problema disso para a Hungria? O problema é que isso pode representar uma queda dos repasses para a Hungria. Nesse momento de pandemia, ou pós-pandemia, ou quase finalizando a pandemia, os repasses que a União Europeia vai fazer para a reconstrução da economia, crescimento, eles vão ser super importantes. E pode ter um congelamento para a Hungria. O Andrzej Duda na Polônia estava passando pela mesma coisa. Agora acalmou um pouquinho. Talvez vocês se lembrem que a gente discutiu aqui uma possibilidade de um Polexit, da Polônia sair da União Europeia, tá? Mas por conta da guerra da Ucrânia, tá, a Polônia está muito mais pró-OTAN, pró-União Europeia agora. A Polônia está ali do ladinho da Ucrânia, né? Está sofrendo bastante com o processo. Mas não dá para esquecer também que a Hungria, ela também tem uma ligação muito forte com o Putin. E isso pode ser também, né? Não dá para ser inocente. Uma questão geopolítica associada a esse apoio que a Hungria vem dando ao governo Putin. Beleza? Nancy Pelosi fará uma visita à Armênia. A Armênia que está passando hoje por um conflito bastante complicado, apesar do cessar-fogo que foi admitido aí recentemente, entre Azerbaijão e Armênia. Eu não vou falar sobre todo o conflito, a gente tem vídeo aqui no canal sobre o tema, tá? Legal se você quiser saber pesquisar. E, aliás, na minha plataforma também tem uma aula completíssima sobre isso, mais de 50 minutos aí, só sobre o conflito em Nagorno-Karabakh. Mas fato é, galera, que existe um enclave armênio no meio do Azerbaijão e um enclave do Azerbaijão no meio da Armênia. Stalin fez isso para causar no Cáucaso, tá? E Nagorno-Karabakh é uma região que quer ou ficar independente ou voltar a pertencer aos armênios. O Azerbaijão ou a Armênia, depende de quem você acredita, atacou recentemente e por conta disso voltou-se a disputas ali.
É uma proxy war, é uma guerra por procuração. A Armênia, ela tem um apoio do Irã, olha como é uma guerra religiosa, né? A Armênia é cristã, o Irã é muçulmano. E tem apoio também da Rússia, enquanto o Azerbaijão, os azeres, têm apoio da Turquia. A Nancy Pelosi, que só gosta de visitar lugar calmo, né? Deu para perceber, vai fazer uma visita à Armênia. Para quê, professor? Para dar apoio à Armênia. Até aí, vamos ser sinceros, eu, nesse lado aqui, apoio realmente a causa armênia, tá? Apoio o Nagorno-Karabakh. Mas deixando, assim, de lado a questão mais de valores e mais a questão geopolítica, isso pode causar um grande entrave. Por quê? Porque o Azerbaijão é grande aliado da Turquia. A Turquia cada vez mais está debandando para o lado Rússia e China da força, apesar de sempre tentar fazer o meio campo. Poxa, mais essa, entre aspas, mancada dos Estados Unidos geopolítica pode comprometer ainda mais as relações entre Turquia, um país geoestrategicamente tão importante, com o mundo ocidental. Hoje também tivemos a visita de Xi Jinping ao Uzbequistão, em conjunto com Putin. Eles estão participando de uma reunião da OCX, né, Organização para a Cooperação de Xangai, que é como se fosse um bloco, anti-OTAN, anti-mundo ocidental, pretende fazer um cartel do gás natural, é considerado como se fosse uma ameaça à OTAN, tá, ao Ocidente. E nessa reunião, quem está participando? Basicamente, Índia, Paquistão, Ásia Central, China e Rússia. Nesse dia de reunião, a gente teve um encontro entre esses dois importantes líderes. Os dois falaram muito bem um do outro. Inclusive o Putin, até dando uma quebrada no clima, falou assim, olha, o Xi Jinping veio me perguntar com algum estranhamento sobre algumas questões relacionadas à Ucrânia. E eu gostei bastante da postura dele, porque ele não veio nem puxar o saco da Rússia, mas também não criticou abertamente. Ele basicamente quis entender o que está acontecendo ali no território. Isso falado para as câmeras. Por trás das câmeras, acredito que a China apoiaria a Rússia de qualquer jeito, tá? Mas enfim. Lembrando também que, apesar de Rússia e China estarem próximos, a Ásia Central é um ponto de disputa, tá? Entre os dois. Aquele bolsão de gás natural é uma disputa histórica entre Rússia e China. Não é que os dois também são aliados em todas as questões. Existem alguns entraves que a gente pode falar aqui no futuro, né? Mas no momento não é hora de brigar. Então, Rússia e China, por exemplo, anunciaram, a China, né, falou que apoia a ideia de uma única China, criticou o relatório feito pela ONU, que é liderado pelo mundo ocidental, contra os uigures, na verdade, contra os campos de reeducação ou campos de concentração dos uigures no noroeste da China, e também criticou a postura em relação a Taiwan, né? Outro ponto importante que foi colocado é a questão do gasoduto, tá? Isso é bem relevante. A gente sabe que a Rússia hoje depende muito do Nord Stream 1 para ganhar dinheiro, do mesmo jeito que a União Europeia depende da Rússia, a Rússia depende da União Europeia, e por conta de sanções, o Nord Stream 1 não está funcionando. O Nord Stream 2 nem começou a funcionar, porque foi construído em conjunto a Alemanha e Rússia, mas depois que o Olaf Scholz entrou no poder e a Rússia atacou a Ucrânia, acabou o Nord Stream 2, sancionado, nunca chegou a funcionar. Então a Rússia está carecendo de novos parceiros. Pois é, foi anunciado o gasoduto conhecido como Asian Force Siberian 2. A tendência é que ele leve 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Isso, galera, é praticamente a mesma quantidade que o Nord Stream 1 quando trabalha em pleno funcionamento. Ou seja, é a Rússia dependendo menos da União Europeia, conseguindo suprir a sua demanda frente à China. A China falou, galera, também, o Xi Jinping, que a Rússia, nesse momento, é um parceiro super importante, porque a ordem multipolar que os Estados Unidos, aliás, a ordem unipolar que os Estados Unidos tentou colocar após a nova ordem mundial não deu certo, e China e Rússia vão ser responsáveis pelo surgimento dessa nova ordem multipolar. Até por isso, os BRICS possivelmente vão passar por um período de expansão no futuro próximo, com a entrada de Irã, entrada de Indonésia, entrada de Egito, Arábia Saudita, ou seja, uma liderança dos países emergentes, tendo China e Rússia como os dois principais pilares. A Ucrânia, hoje, recebeu a visita de Ursula von der Leyen, como se fosse a presidente da União Europeia. Essa visita, a terceira em pouco tempo, ela reforça muito a posição da União Europeia hoje de tentar aceitar a Ucrânia como um dos seus países membros, tá? A Ucrânia disse que quer sim entrar, né? A gente não pode esquecer, galera, que toda essa confusão começou de maneira mais intensa em 2013, quando a Ucrânia ameaçou entrar para a União Europeia e a Rússia barrou essa entrada, começou uma guerra civil no país, manifestações,
Euromaidan rolando, tá? Depois teve a invasão à Crimeia, o pedido de independência de Donbass e tudo que a gente já conhece, mas começou porque a Ucrânia queria entrar para a União Europeia. Hoje o Putin fala que não vê mais isso como um problema, tá? Entrar para a OTAN, problema. A organização militar. Entrar para a União Europeia, pelo menos pela fala do Putin, não é um grande problema, tá? E possivelmente isso vai ser feito no futuro próximo. A Ucrânia diz que ela conta com uma ajuda da União Europeia de pelo menos 5 bilhões de dólares anuais. E nem é para investimento e recuperação de infraestrutura, mas só pelos déficits orçamentários que estão sendo feitos no país agora. A Rússia, ela voltou a atacar, foi derrotada na região de Kharkiv, pelo menos é o que a Ucrânia fala, claro, e agora começou a atacar posições muito importantes em relação a reservatório de água e pontos de energia. A usina em Zaporizhia já foi desligada, né, pelo risco que existia. Hoje a EA pediu para a Rússia sair daquele território, tá? Mas a Rússia está tentando agora ganhar dos ucranianos, atacando o reservatório de água e atacando o ponto de energia elétrica. É uma tática de guerra bastante conhecida, tá bom? Será que a ajuda da União Europeia vai conseguir suprir esse problema? O que vocês pensam, pessoal? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.